Olá, olá, meus queridos compatriotas repaginantes. Tudo bem, senhores? Mais uma vez, episódio número 4 do nosso Repaginando a Gestão. Eu tenho muito orgulho de tê-los aqui comigo mais uma vez nesta bate-hora e nesse bate-canal. Uma breve apresentação de nós, né? Meu nome é Pavani, primazia da gestão e comportamento humano num único cara. Dona Ivana, por favor, se apresente. Olá, eu sou a Ivana da Julgo Qualidade, cujo propósito é poder auxiliar e customizar para vocês aí uma referência em gestão, principalmente atuando na área da saúde e na área de saneamento. Boa noite. Seja bem-vinda, querida. Meu amigo Neville, seja bem-vindo. Sua apresentação inicial. Boa noite, meus queridos. Neville Fusco, da CC Metrologia. Como eu gosto de falar sempre, ajudando as empresas a resolver problemas que não sabiam que tinham. De preferência, através do RPG. E meu irmão, Paulinho Carvalho, teve uma crise de rim. O homem quase não está aqui hoje. Ia fazer uma extração do cálculo renal, mas está aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. A vidra é drura, né? Drura. Mas tá inteiro já, tá beleza? Não, amanhã que vamos ter a segunda rodada, né? Gente, que vocês que estão assistindo aí não queiram ter dor de não cálculo renal. Mais dolorido. Já Isso tive, é Paulo, desespero. já tive. Os protocolos de crise no rim são de passar frente, não tem jeito, né? Não aguenta. Mas que aí, bom que você né? está aqui, querido. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos comentar, o nosso tema é a primazia da gestão. Tem aplicação no ambiente de caos? Foi o Paulo que sugeriu isso já no finalzinho do nosso episódio da semana passada. E eu começaria com o Paulo. Paulo, por que você sugeriu esse tema? Você acha que sim, que não? Como é que é? Qual foi o motivador do tema? Viver abaixo do Equador já é um caos, né? Tirando a Austrália, aquela galerinha, e algumas partes ali também, né? Porque também, se for ver o que é a Austrália mesmo, é só um pedacinho. Leandro que diga, né? Leandro Jesus que diga, né? O caos é estabelecido, né, de todas as formas, principalmente nos negócios, né? Porque nos países subdesenvolvidos, qualquer movimentação macroeconômica ou política, né, ou ambiental, ela gera um transtorno, né, no mercado que acaba caos, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, não é, a questão é a gestão, na minha opinião, ela serve exatamente para você equilibrar, né, as forças para não deixar que o caos assuma o controle da sua organização, né? E o caos que eu digo é o caos externo e o caos interno também, né? Que a gente podemos dizer que as pessoas, né? Você sabe que quando eu divulguei esse tema, eu comecei a observar certas manifestações de potenciais clientes nossos aqui e tal. E sabe o que eu constatei? Uma frase que eu constatei que pode ser debatida aqui é o seguinte: a frase é: quando alguém recusa algum tipo de aplicação ou implementação de algum referencial temático, de algum tema relacionado à primazia da gestão, é muito comum eu ouvir a seguinte justificativa. A justificativa que eu escutei essa semana, foi a semana passada e comecinho dessa, hoje mesmo eu escutei uma vez. Cara, nós estamos um caos aqui, não consigo priorizar isso. E isso seria ou um conhecimento sobre indicador, ou um conhecimento sobre processo, algum tema. Por que, Ivana? Por que as pessoas dizem que no caos eles não conseguem priorizar o que os tiraria do caos? É como se ele dissesse assim, ó, eu estou um caos aqui, então eu quero continuar no caos, né? Por que existe essa lógica? Pavani, eu vou te dizer que eu já me apresentei falando que eu atuo
há muito tempo aí na saúde, meu foco é a saúde e tal. E a gente viveu um caos, está vivendo um caos ainda com a pandemia. E essa questão, a gente tem debatido um pouco a questão do pessoal não entender o quanto de benefício que você trabalhar com esses referenciais pode trazer, né? Quer dizer, as pessoas que dizem isso é porque não conseguem entender o benefício que isso traz. Quando a gente viveu isso agora, né, logo no início da pandemia, eu não tenho a menor dúvida de que as organizações de saúde que estavam trabalhando com algum tipo de modelagem referencial e tal, saíram melhor deram respostas mais rápidas a essa situação da pandemia do que aquelas que, sabe, não tinham nada. Tinham pessoas que me contatavam e diziam assim, Ivana, você pode me orientar como fazer um plano de contingência? Né? Eu dizia, meu pai do céu, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Né? Então, eu estou falando um pouco disso porque volto a insistir na necessidade da gente trabalhar os benefícios que isso pode trazer numa rotina ou no caos. Né? E aí eu estou com o Paulo, que o caos já virou a rotina, né? Quer dizer, quando eu falo trabalhar na rotina e no caos, eu estou falando quase que da mesma coisa. Mas, enfim, eu acho que falta entender os benefícios. Pavani, o resumo para a tua resposta é essa. Você concorda, né, Vili, que eu, na verdade, eu acho que esse assunto, a primazia da gestão, eu vi uma vez um termo, ele convence os convencidos. Quem não está afim de olhar para isso, porque parece uma certa vagabundagem, assim, sabe, do cara. Ele não consegue se dedicar minimamente para enxergar o benefício que isso traria para ele sair do ambiente caótico. O objetivo da primazia da gestão é você não ficar num ambiente caótico. A primazia da gestão seria aquele cipó que a gente dá para aquele que está sendo afundado na areia movediça. Não pegar o cipó é, no mínimo, uma estupidez ou de uma preguiça absurda. Você acha, Neville? Você já viveu um momento de caos onde você priorizou alguma outra coisa que não seja melhorar a sua operação? Na verdade, melhorar a operação já é um caos, né? Por si só né? Existe uma frase aí na teoria de sistemas, né? Princípio de entropia, né? Sistemas complexos tendem ao caos, né? E um organismo, uma empresa, é um sistema altamente complexo, né? E óbvio, como um sistema natural, né? Natural no sentido realmente da natureza, da ordem da natureza, toda empresa tende ao caos, né? Boa noite. Toda empresa tende ao caos, né? E nós, seres humaninhos, né? Principalmente na liderança, né? Acho que temos que pôr ordem nas coisas, né? E a ordem e o caos, elas se brigam aí. A gente cria essa fantasia, ou está em ordem ou está em caos, né? E eu acho que isso afasta um pouco as pessoas por causa disso, né? Eu tenho a minha prioridade, então na cabeça dele ela está tendo uma ordem. Só que o caos está destruindo isso o dia inteiro e ele não consegue priorizar o que realmente vai colocar as coisas, melhorar esta ordem, né? O RPG tem uma definição que eu gosto muito, né? Da definição de gestão, que é interferir, né? Interferir. Então, é exatamente isso, né? A pergunta é, você está querendo interferir nos seus resultados? Você está querendo interferir nos seus problemas? Você está querendo interferir nos seus colaboradores, nos seus resultados, nos seus processos? De forma a buscar um caminho de entender esse caos e não de fingir que ele não existe ou de dizer que ele é o motivador de tudo na sua empresa, de toda essa dificuldade de resolver as coisas, né? Minha empresa vive constantemente no caos. Constantemente no caos. Eu diria que eu adoro promover o caos na minha empresa. Né? Eu costumo dizer, se os meus colaboradores estão muito felizes, eu estou trabalhando errado.
né? Eu tô meio... Algo está errado. Tá todo mundo feliz, tranquilo, todo mundo na ordem, algo está errado, né? Então, eu acho que tem um pouco desse susto aí né, de o que é esse caos, como que isso está no dia a dia, né? E acho que o RPG vai nos ajudar a abraçar ele de uma forma, inclusive, a reduzir onde tem reduzir, mas de permitir o caos onde tem que ser permitido, possibilitando inovação, possibilitando olhares, rupturas, né? Modelagem de novos negócios a partir de um caos, né? Post-it está aí para mostrar um exemplo muito famoso aí, né, do que uma descoberta no meio do nada, né? Talvez se houvesse uma ordem muito rigorosa, né, na empresa ali que desenvolveu esse produto, talvez a gente não teria conhecido o Post-it como ele é hoje, né? Então, acho que esse é um caminho muito desafiador, né? Mas muito positivo para os negócios, para as empresas. Sabe que há quantos anos... Vamos ver, identificar as idades aqui. Eu estou há 32 anos vivendo exclusivamente de consultoria. E nesses 32 anos, eu já vivi 5 grandes crises que configuraram para mim caos. Uma reinvenção total da maneira de operar e de fazer as coisas que eu faço hoje. Na verdade, eu sou resultado de 5 ambientes de profundo caos. Eu não consigo mais dizer que eu estou num ambiente que não está em crise, porque eu nunca vivi isso, eu sempre estive. Eu não sei o que é isso. Sempre eu vivo um momento que eu posso dizer que eu estou numa fase de crise. E os meus clientes sempre alegam quebrar porque ele viveu uma injustiça da humanidade, ele foi lá, o mundo, a pandemia o quebrou e alguma coisa o quebrou. Eu costumo dizer, e ver se o Paulo corrobora com isso, que uma empresa, quando ela morre, ela não morre. Na verdade, ela foi assassinada. E foi assassinada com requintes de crueldade, né? Ela foi vagarosamente sendo suprimida na capacidade de respirar. A gente tira uma perninha, depois tira outra perninha, e como a empresa nem sempre tem uma estrutura que indica a dor dela, ela não grita dizendo, você está me machucando, a gente acaba dizendo que a empresa quebrou por circunstâncias que escapam ao nosso controle. Mas, na verdade, foi o seu gestor que a assassinou, mesmo, de verdade. Por isso que o ambiente de caos, ele é o ambiente que toda organização vai viver. Eu até tenho um conceito que eu dou para o meu aluno, Paulo Neviles, Ivana, que queria compartilhar aqui no nosso programa hoje, que é um conceito relativamente novo, assim, né? Para quem fala sobre gestão, não é um conceito fácil de a gente ouvir. Mas como eu fiz medicina, então eu fiz uma conexão e que eu explico hoje essa ciência da interferência de um jeito bem bacana. Vou promover esse debatezinho aqui para vocês. Vocês vêm, interajam comigo para vocês entenderem se isso é factível para vocês. Vou dar um exemplo. Quando eu era garoto, e você, espectador, presta atenção nessa historinha, que é uma historinha legal. E vê se isso corrobora aí com a nossa visão de primazia da gestão encontra lugar no caos. Eu estava... quando eu era garoto, o papai me levava para a escola. E ele sempre, quando ele me deixava, né, eu estudava numa escola de freiras aqui em São Caetano, e quando ele me deixava, eu dava um beijo no rosto dele e entrava na escola. Com o tempo, esses meus amigos começaram a tirar um sarro de mim. Pô, você fica beijando o homem, larga a mão, não sei o quê. E eu, por circunstâncias da ambiência que eu vivia, comecei a parar de dar o beijo no meu pai. Ok? E vamos colocar a câmera no meu pai nesse momento. Ok? Papai vive uma subtração do conforto emocional. Ok? Ele perdeu o beijo que ele tanto gostava do filhote dele quando ele me deixava na escola. Vamos imaginar que papai, sentindo a falta desse beijo, ele pudesse fazer algum tipo de gestão
vão interferir no processo para recuperar o beijo. Ok? Então, o papai teria duas alternativas. O papai conversa comigo e procura entender o que aconteceu para parar o beijo, e que seria uma coisa. E a outra coisa seria papai não conversar comigo. Simplesmente entender que aquilo fosse um momento pelo qual eu estivesse passando, momento esse que mereceria apenas respeito. Em breve eu iria sacar que beijo em paz não tem nada a ver e que ele ia voltar ao beijo. Ok? E eu pergunto para os meus alunos lá na FGV, ambas as atitudes que papai tomasse, conversar comigo, uma atitude proativa de dialogar comigo, ou a atitude de não conversar comigo, são atos de gestão? O que vocês acham? Primeiro, Paulo, o que você acha, Paulo? Conversar comigo é um ato de gestão e não conversar também? Ou não conversar não é um ato de gestão, é uma omissão? Como é que você imagina? Não conversar, ele gera falta de comunicação, né? E falta de comunicação é um problema grave nas organizações, né? Comunicando bem ou comunicando mal, o que importa é que você se comunique. Porque aí você tira alguma razão disso, né? Okay. Então, o que você acha, né, Vini? Minha opinião. Eu acho que ato de gestão todos os dois são. Se não fazer também é um ato, né? É uma escolha, é uma opção. Escolha. Né? Então, ato de gestão todos são. Agora, o resultado em relação ao que a gente quer, aí é que é a questão, né? Então, dependendo do seu objetivo, as consequências que você vai ter um ou outro vão depender do externo, né? Não da sua ação, necessariamente. Legal. Então, ato de gestão, eu vejo os dois. Os dois. O que você acha, Ivana? Eu vou colocar um componente para pimentar a circunstância. Eu também acho que os dois é um ato de gestão e eu vou até fazer aqui uma viagem de que isso é uma estratégia, porque não falar nada também é uma forma de comunicar. Eu posso, quando eu não falo, estar comunicando mais do que quando eu falo. Então, eu acho que isso pode ser uma estratégia do seu pai em recuperar o beijo. Isso, em recuperar o beijo. Agora, veja. Então, beleza. Temos aqui gente que acha que as duas ações são atos gestores, o Paulo acha que não, a omissão não é um ato gestor. Mas vamos imaginar que papai decida não conversar comigo, né? Ele fez uma escolha, respeitou esse momento, e para ele fosse de fato uma estratégia para respeitar o meu momentinho e ver que esperar mais um pouco para conversar. Quem sabe daqui a pouco esse beijo volta e tudo mais. Mas vamos colocar a câmera em mim agora. Quando o papai não conversa comigo, eu posso entender duas coisas também. Ok? Eu posso entender. Papai não percebeu a ausência do beijo. Ok? Ou não. Papai percebeu e está adotando uma estratégia de respeito ao meu momento para ver, eu posso chegar nesse nível de maturidade e entender que papai foi uma estratégia também. Veja, perceba que não conversar comigo naquele momento, meu exemplo bem aqui familiar, ele expressa duas possibilidades. Ou é um ato gestor, porque ele decidiu estrategicamente não conversar, mas como intenção, ou ele sequer percebeu que eu não estou mais dando beijo para ele. Ou seja, aquilo não fazia nenhuma diferença para ele. E nesse caso, não fazer nada é um ato de omissão completo mesmo. Ele não percebeu que o mundo está caótico, que ele perdeu uma circunstância, uma vivência. É aí que eu aproveito para explicar para o meu aluno lá da FGV, e eles amam essa definição. A gestão, propriamente dito, exige um ambiente de subtração do conforto emocional. E essa subtração do conforto emocional precisa ser percebido pelo gestor. Quando ele percebe que um beijo que ele gostava de ter não existe mais, ele sofre por dentro. E esse sofrimento interno, motivado por uma subtração do conforto emocional outrora existente, por conta desse beijo que vinha, quando ele decide não conversar comigo, ele tem um esforço gerencial, que é buscar, mais cedo ou mais tarde, esse beijo.
Quando ele não percebe o beijo, ele está anestesiado da capacidade de perceber o caos, entendeu? Então, onde que eu quero chegar aqui? Se você não é capaz de perceber o caos, ok? Você realmente ignora que a temperatura está aumentando. Como o sapo, né? Aquela síndrome do sapo fervido. Vocês já ouviram essa síndrome? O sapo, se você colocar ele numa vasilha e cheio d'água e for aquecendo gradativamente essa vasilha da água, o bataque vai mudando de cor, de repente ele morre. Mas ele não sente a temperatura aumentar. Em contrapartida, se você jogar o batráquio numa água pré-fervente, ele pula num ato de resposta muscular autônomo. Então, veja, qual que é a lógica para mim? E esse tema que o Paulo sugeriu, eu acho que é bem propício para esse debate. A existência, a capacidade de perceber o caos é a única circunstância que te faz ser capaz de sair dele. O que portanto, é a regra mais natural de uma organização é a gestão impor ao gestor essa contínua subtração do conforto emocional. Quando a gente faz isso, a pessoa se desmovimenta ali, fala, opa, perdi a zona de conforto, e a busca novamente numa circunstância que exigirá a gestão. Quando a gente não procura a gestão, é porque a gente, na verdade, não sentiu o caos. É porque a gente está amortecido da ideia de que o caos parece existir para os outros e não para a gente. O que vocês acham dessa abordagenzinha aqui? Paulinho. Tá sem o mic, Paulo. Eu tô sem mic, né? Eu tenho que aprender a linguagem. Entendeu o raciocínio, não? Eu entendi. Agora, é importante também a gente, como se diz, a gente tem uma definição também do próprio conceito, né? Do caos, né? Porque o caos, o significado do caos é a confusão dos elementos antes da criação do universo. E quando se fala confusão dos alimentos, não, dos elementos, nós estamos querendo dizer o quê? Que o modelo está confuso. As coisas estão confusas. As pessoas acham que caos é um acúmulo de problemas não solucionados. Não é isso. Caos, significado é confusão antes de algo. Antes da criação. Eu estava assistindo o seriado ontem, do Netflix, do Retorno ao Espaço, né? Dos 2 astronautas que a SpaceX lançou depois de não sei quantos anos que os Estados Unidos estavam lançando lá pela Soyuz, né? Pela espaçonave russa, e eles conseguiram, em 2020, eles conseguiram lançar os primeiros 2 astronautas pela SpaceX, um contrato bilionário com a NASA, né? Nada de graça. O documentário é muito interessante, que ele chegou e falou assim, olha, gente, eu só tenho 3 lançamentos, só tenho dinheiro para 3 lançamentos. Eu não tenho mais dinheiro para mais de 3 lançamentos. Puff, explodiu. O outro explodiu. Terceiro explodiu. Quando chegou no terceiro, o caos se estabeleceu. Por que o caos se estabeleceu? Porque estava confuso o ambiente. Ninguém sabia as respostas. Entendeu? Então o ambiente estava muito confuso. E aí o que ele fez? Ele chegou e falou assim, não, eu vou bancar mais lançamentos, sem dizer a quantidade. E tem um momento muito bacana, cara, que quando eles conseguem, o cara pergunta para ele, aí, o que você acha? Aí ele falou assim, eu acho que o maior superpoder de um herói é a sorte. Então você pega um alto executivo, que nem esse cara, apesar que ele é muito louco, mas é um cara extremamente inteligente, e ele chega para se fala assim, olha, o maior superpoder de um executivo é a sorte, ele coloca tudo em xeque, né? Então nós estamos falando de primazia, nós estamos falando de gestão, mas tem um elemento que é incontrolável, que ele não é aparente. Entendeu?
E não há gestão nenhuma que vai conseguir detectar esses elementos, né, que eles se combinam entre si, entendeu? E às vezes eles se ajustam e você consegue, né, ter um pouquinho mais de visão dentro do caos, né? Eu tive uma época, eu tenho umas histórias de caos total e caos complicado, né? Em 97 eu trabalhava numa gravadora em São Paulo, mercado fonográfico, né? E nós lançamos um grupo de hip hop. Eu não vou falar os nomes aqui, porque, né, não quero confusão depois pro meu lado. A gente lançou um grupo de hip hop, com a gravadora toda não queria saber de hip hop. E eu era o responsável. Falou. Só um minutinho, deixa eu passar aqui o teaserzinho da gente. E aí tá. você volta para contar essa história. Eu só quero contar essa história para mostrar como o caos é interessante dentro do contexto, viu? Só um pouquinho. O seu teaserzinho, inclusive. Vamos lá. Bonito, bonito. Isso aí é herança da época que eu trabalhava no mercado fonográfico. A gente tinha que produzir vídeo, fazer música, tinha um monte de coisa. Mas rapidinho, o que aconteceu? A gente foi lançar uma banda de hip hop, né? E no mercado fonográfico, muita gente se engana no mercado fonográfico, acho que é só coisa de doido, né? Só tem gente maluca, só na boa, mas mercado fonográfico, o que eu aprendi de gestão no mercado fonográfico foi a primeira vez que eu vi uma DRE de produto sendo prioridade dentro da organização. Nenhum produto entra sem um demonstrativo de resultado. E existiam metas muito bem projetadas com relação à quantidade de disco. Então, para cada um, tinha uma quantidade de disco. Se não vender, pivota. Acabou. E era ruim isso, você chegar para um artista e falar, a gente não acabou a tua história com a gente aqui, porque você não vendeu nada, entendeu? É difícil, né? Acha que só é arte, mas não, os caras são puro business. E eu apostei numa banda de hip hop na época, sabia o que ia ser um hip hop diferente, era rock com hip hop e tal. E a gente tinha uma verba aí de jabá, que a gente chama, né? Jabá é quando a gente paga para tocar música na rádio. Né? O jabazinho, né? E aí eu tinha uma verba, tudo, e de repente, na hora do lançamento do disco, o presidente da empresa chegou para mim e falou assim, não tem verba nenhuma para esses caras. Assim, do nada. Mas peraí, tá o orçamento, não, já tirei de lá, já coloquei em outro lugar, já. Tá. Falei, tu tá de brincadeira, como é que eu vou chegar para uma banda de hip hop que tem 2 ex-presidiários e dizer para eles que eles não vão ter dinheiro para o lançamento do disco deles? Os caras trocaram de vida, meu amigo. Os caras saíram da vida ruim para a vida boa, da vida musical. Rapaz, quando eu liguei para esses caras para avisar que não tinha dinheiro, os caras simplesmente fizeram mais ou menos assim, ó. Aí, mano, a parada é o seguinte, mano. Se esse negócio não tocar na rádio, mano, eu vou dar um monte de pipoco na tua cara e na cara daquele teu presidente, tá ligado, mano? Eu falei, putz. Aí pegou. Aí pegou, e aí eu falei, o presidente já deu área, pegou o avião e puff, eu fui pro Rio de Janeiro e sentei lá, fiquei no hotel lá desesperado, eu volto mais para São Paulo. Olha aí, que gestão, né? Eu não volto mais para São Paulo, o que eu vou fazer? Aí eu tava lá de bobeira, cara, de repente Jornal Nacional. Você lembra de uma vez, Pavone, não sei se vocês se lembram disso, de um negócio dos policiais que atiraram em Diadema? Se lembra? Sim. Que foi uma repercussão nacional. Então, essa banda tinha uma música que era mais ou menos assim, ó, gente, pelo amor de Deus, não é apologia contra a polícia militar, não. Só tô contando a música que tava lá. Era assim, ó.
otários fadados, otários fadados, otários fadados chamados policiais, otários fadados são todos iguais. Essa era a música, tá? Aí o que aconteceu? Na hora que saiu esse documentário, na hora que saiu o documentário, na hora que saiu essa entrevista que eu vi, o que eu fiz? Eu liguei para a assessoria de comunicação e falei, manda o pau à música Otários Fadados. Aí a assessoria de comunicação chegou e jogou em todos os jornais, dizendo que uma banda de hip hop, né, já na sua letra dizia sobre a questão da violência policial, bibibibibibi. Moral da história, quando foi no outro dia de manhã, Rádio 89 FM, as rádios do Brasil todo ligando para mim, querendo tocar a música dos caras. Quando eu cheguei na gravadora, os caras estavam me recepcionando lá, falando, você é o cara que um dia, 24 horas antes, o cara está querendo me matar. Então, quando o Elon Musk fala o que é a sorte, e aí a minha... Mas eu acho que aí não foi sorte, Paulo, foi presença de espírito. Mas dá uma preparação também, né, gente? O que vocês acham? Preparado para a sorte. Você está preparado para a sorte. É aquela piadinha, né? Um cara chegou num feirante e falou assim, querido, eu quero que você me venda meio melão. Aí o cara falou, não, aqui só vendemos melão inteiro, não vendemos meio melão, não. Mas eu quero meio melão, senão eu vou te encher a cara de porrada. Não, o senhor vai ter que encher a minha cara de porrada, porque só vende melão inteiro. Aí o cara tirou um trabuco assim, eu quero meio melão. Aí ele chegou, peraí que eu vou falar com o dono aqui. Aí ele chegou pro dono e falou assim, querido, o cara quer comprar meio melão, eu não consigo comprar meio melão. Aí chegou outro e falou assim, eu quero o meio melão. Aí falou assim, e o cidadão aqui está querendo a outra metade, então está vendido o meio melão. Nossa, eu acho que é mais presença de espírito, que é uma característica da primazia, quer dizer, você ser capaz de se virar nos 30, não, mas sorte, né, cara? Acho que mas você acha... Então, é uma discussão boa com relação a caos, né? Porque assim, se eu não tivesse sentado e tivesse... Eu nunca assisto o Jornal Nacional, nunca assistia. Porque eu só assisti porque eu estava lá e liguei a TV. Se eu não tivesse ligado a TV, não tivesse visto isso, ia ter passado batido. A conexão, entendeu? Por isso que eu falei daquela questão do seu pai, que eu acho que tem que ter a comunicação. Mas imagina se o papai chegasse para mim e falasse assim, ó, eu até exemplifiquei isso para o aluno. Se meu papai chegasse para mim e falasse, ó, moleque, vem aqui, rapaz, dá um beijo na porra da cara do seu pai. Vem aqui, rapaz, dá um beijo na porra da cara do seu pai. Talvez eu não quisesse beijar mais ninguém no mundo, né? Porque seria um trauma para mim. Então, o que eu acho que é importante a gente entender nessa lógica aqui, nessa minha proposta de debate, é que o caos é o que nós vamos trazer para o gestor da organização. Quando eu falo, você bateu uma meta e eu aumento essa meta para o ciclo seguinte, eu posso desqualificar, de tirar o chão da pessoa totalmente. E é exatamente essa proposta incisiva de tirar a pessoa da zona de conforto é que faz ela se catapultar para frente. Eu tenho quase convicção de que as maiores conquistas do mundo foram decorrentes de um ambiente de caos. Você até mesmo falou, o conceito de caos é uma bagunça antes do Big Bang. Quer dizer, antes do caos gerou o mundo. Quer dizer, o mundo foi decorrente de uma estrutura caótica. Usando esse conceito, né? O que você acha, Ivana? Está aí pensando aí, o que você tem a dizer dessa... Não, na verdade, assim, eu não discordo do que você está colocando, Pavani, mas eu, pegando aí a história do seu pai para poder exemplificar o que eu penso... Quando você põe a mão aqui... pensando assim... Fica, não, mas o som fica ruim. Eu vou tirar aqui para vocês poderem pensando, eu vou tirar a mão aqui. Então, eu pensando no seu pai, olhando pelo olhar do seu pai, você gerou o caos, né? Mas olhando pelo teu lado, de repente, nós falamos de várias situações aí negativas, mas também poderia ser alguma coisa do tipo, puxa vida, papai percebeu que eu cresci. Né? Olha que diferente. E aí, assim, quando eu olho para aquilo que o Paulo está trazendo como exemplo, também ele está oportunizando uma situação positiva no meio do caos. O Neville falou disso, né? De dizer assim, olha, eu vivo o caos,
mas isso me oportuniza o tempo inteiro. Me catapulta para frente. Isso. Né? Então, eu só estou colocando um pouco essa questão da oportunidade, porque às vezes eu penso que não falta para o gestor ele vivenciar o caos. Eu acho que tem muitas vezes o receio ou um olhar mais pessimista, um receio de olhar aquilo como uma oportunidade, porque a oportunidade não deixa de ser um desconhecido, né? E aí vai numa visão mais pessimista do meu Deus, eu estou nesse meio de bagunça, que aí eu desvio também um pouco o conceito do caos, como o Paulo trouxe, até como uma forma de proteção. Eu acho que esse assunto é mais complexo do que dizer, olha só, as pessoas aqui, o caos não chegou para elas, né? Mas eu concordo totalmente com você quando a gente pensa num diagnóstico bem estruturado e sério da organização, que a gente vai provocar o caos. Porque, enfim. É isso que eu acredito. Eu acho que o papel da primazia da gestão é promover esse caos. Não é o contrário. No caos, carrega na gestão. É uma reinvenção, uma repaginada na gestão, promoverá um caos que tirará as organizações de onde elas estão. Agora, tal negócio também, né, Pavone? Se você até olhar a palavra crise, escrito em mandarim, é escrito por 2 ideogramas que um significa oportunidade e outro perigo. Quer dizer, o cara, para escrever a crise, ele diz assim, é um ambiente que tem oportunidade e tem perigo. Tem as duas coisas, mas tem oportunidade também. Sim. Eu acho isso importante. E essa, quando você pensa no caos, como até uma questão, fazendo um pouco a comparação com os problemas de saúde, porque quando você tem um problema de saúde, é um caos que você está criando no seu organismo, né? O seu organismo está em caos. Muitas vezes desequilíbrio, uma confusão. Desequilíbrio, exatamente. Né? Muitas vezes você entra também na negação, né? Quer dizer, não, isso não é tão importante assim, é passageiro. Então, eu acho que tem fatores aí muito relacionados às questões de perfis mesmo, né? E de emocional, mas, no fundo, o que eu acho que é importante a gente aprofundar na discussão é essa promoção do caos como uma oportunidade. Exato, é aí que eu queria... Por exemplo, Neville, você deve perceber que quando que o empresário se dá conta da importância da primazia da medição, do ato de medir, da ciência da medição propriamente dito, é quando ele acaba recebendo uma multa. Quer dizer, é quando ele... será que é por aí mesmo? Eu, por exemplo, tomei consciência, por exemplo, da minha necessidade de caminhada diária, sem parar, desde o meu infarto, quando eu tive um infarto. Quer dizer, será que é isso? É o infarto que protagoniza uma mudança revolucionária? Ou seja, é o caos que promove a evolução? Ou é a evolução feita a partir do momento que o caos se estabeleceu? Eu cato alguma corda num ambiente de caos. Eu tendo a acreditar que o caos é o que me tirou e me trouxe até aqui. Não foi... foi o caos que me fez inventar tudo que inventei e fazer tudo que fiz. Não foi outra coisa. Portanto, eu acho que o caos ele é algo absolutamente recorrente na minha vida. Na minha... Neville, você concorda? É por aí que você vê... Quando é que o cara acorda que ele precisa pensar em ciência da medição? Quando o caos se estabelece. Quando começa a ver o dinheiro indo embora, né? As coisas fluindo, né?
Eu vou trazer uma perspectiva até um pouco diferente, né? O Paulo falou um pouquinho aí do caos como princípio, né? Eu tenho uma visão até um pouco... Só um pouquinho, agora o seu teaserzinho, só o seu teaserzinho antes de você fazer. Solta aí. Agora veio o caos. Show! Olha o caos aí. Eu tenho até vamos dizer assim, um conceito, uma visão um pouco mais bíblica disso, que é a junção da ordem e o caos, né? Eles não vêm separados, eles sempre estão juntos, né? Uma analogia muito legal que eu gosto de usar, né? Que eu uso nas palestras, inclusive, é a árvore, né? A essência da árvore, né? Então, a ordem, ela está no que é permanente, né? A ordem, ela está naquilo que se mantém com o tempo, né? E o caos vai ser aquilo que vai alterar, vai acontecer, vai variar ao longo do processo. Então, por exemplo, numa árvore, a gente teria a raiz, o tronco representando as ordens, e os galhos, as folhas ali representando o caos, que num vento vão quebrar, vão acontecer, fica muito imprevisível. Mas existe uma estrutura de ordem que sustenta aquela árvore para estar pronta para o caos, né? Eu acho que isso tem muito a ver até, por exemplo, o que o Paulo trouxe, que ele falou, é uma sorte, mas é uma sorte que tem um tronco estabelecido, Paulo, né? Essa sorte, ela vem para quem tem essa preparação. Ela não vai acontecer para um cara que não era o Elon Musk. O Elon Musk proporcionou ele chegar até essa opção de caos, né? E essa construção de ordem e caos, ela nunca vai se separar na vida das pessoas, né? Então, a gente tem, mesmo quando a gente está doente, se a gente estivesse só no caos, a gente não teria vida. Existe uma ordem mínima dos órgãos funcionando ali, tem uma questão de um caos que entra ali, que tira um pouco essa ordem, mas alguma ordem ainda existe ali, né? E eu acho que a primazia, ela vem para tentar mostrar para as empresas um referencial desta ordem, desse tronco, desse corpo de conhecimento que vai possibilitar as empresas realmente a entender esse caos, né? Então, eu vejo muito por isso que eu falo que eu vivo no caos, eu costumo brincar, né? Eu sou um cara apaixonado pelo caos, né? Eu vou trazer um olhar da estatística um pouquinho. Lá, o Schubert, lá ele falava uma coisa, todos os resultados vêm em um conjunto de par. O que é? A localização e a dispersão dos resultados, né? Então, o Schubert falou isso lá no começo do século XIX. Então, toda a gestão, ela vem num par, na ordem e no caos. Okay? Só que se essa ordem não tiver estruturada, se essa ordem não tiver com a base adequada, na hora que esse caos passar, meu amigo, ele pode ser forte demais. Ele sucumbe à companhia. Entendeu? Ele pode te levar à desgraça, né? Assim como uma árvore, dependendo do vento, dependendo da força, dependendo do caos que chega, pode ser destruída, ok? Mas existe ali sempre uma busca desse equilíbrio, né? E trazer esse tronco, essa ordem, esse dia a dia, junto com esse caos, de forma a abraçá-lo, é um pouco não, gente, é muito assustador, vamos ser sinceros, né? A gente tem uma condição complexa no Brasil, né? Reagir às coisas, burocracia, toda a situação, você vai fazer uma negociação de uma licitação, meu Deus, é altamente complexo, o processo é muito difícil, então
tem que ter uma estruturação, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no exemplo que o Paulo trouxe, né, do Elon Musk, tem um quê de sorte ali, né? Lógico que essa sorte existe, mas essa sorte... Eu chamaria de poder da serendipidade. Eu não chamaria de sorte. Você já ouviu esse termo, Paulo? Serempídico? Acho que a gente já falou isso aqui, não lembro. Não, acho que não. É o poder do acaso. Isso. O poder do acaso, sabe? O poder do acaso. Eu vou passar um videozinho, você falou de tronco. Deixa eu passar um videozinho aqui de 2 minutos para vocês comentarem. Acho que tem a ver com o nosso tema aqui. Rapidinho, 2 minutos, gente. Presta atenção, quero um comentário de todos vocês sobre esse vídeo. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो I hate this country तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Não foi combinada a árvore, hein, gente? Não foi combinado mesmo. Mas você vê, esse filme eu acho sensacional porque ele mostra formas diferentes de encarar um obstáculo, no caso, o tronco. E você vê que coisa interessante. No começo, o moleque começa a empurrar uma árvore que, claro, ele não ia conseguir. Depois, os moleques vão ajudar, né? Eles vão ajudar para ajudar mesmo? Não, vão para se divertir. E eu sempre digo, os primeiros a ajudar são os caras para vir se divertir só. Aí começa a chover para desgraçar mais o caos ainda. E aí os caras começam a se proteger da chuva e vêm os moleques lá empurrando o negócio. O que eles fazem? Sentem vergonha de ficarem onde estão e que deixam fazer o que tem que ser feito. Ou seja, por mais que seja a vergonha a tirá-los do obscurantismo, já promove uma mudança relevante na sociedade. Vocês não acham? O que vocês acharam desse vídeo? Conforto emocional, né, Pamela? Conforto emocional. Já tinham visto esse vídeo? Ele é relativamente... Não, esse eu já tinha visto um parecido. Tá mutado, mas Diga, Paulo. A Ivana tá mutada, ela quis falar, mas o microfone tá Ivana, mutado. pode... Não, eu comentei que eu já vi esse vídeo, eu acho ele fantástico, porque ele termina a frase falando dessa história da liderança, né? Quer dizer, ou você vai ser a liderança que vai resolver, ou vai trazer a solução, ou você vai ser o problema, né? Exato. Então, acho que essa mensagem do final, para mim, ela é fantástica, né? Mas assim, né, Pavani, puxa vida, que menininho chato, acabou com o caos. Você vê que coisa, né? Por isso que eu digo, eu acho que não é uma ação
capaz de consertar o mundo que deve ser tomada. É uma ação inspiradora que deve ser tomada. A inspiração é melhor do que a transformação, porque ela gera um arraste que a gente não tem controle dela. Eu acho que quando você... Se você estudar, Paulo, você falou aí do Big Bang, tem um vídeo interessante para você assistir. Também ele leva... São 3 horas de vídeo. Chama Quem Somos Nós? Esse vídeo. Só que eu tenho ele na versão de 3 horas. A maioria das vezes surgiu com todos os cientistas colaborando, que só nós aqui temos isso por causa do olho de tigre. Esse vídeo, cara, ele mostra o quanto, se não fosse o caos da humanidade a protagonizar-se pelo Big Bang, nós não teríamos as bactérias necessárias para criar a nossa vida que está aqui. Quer dizer, um ambiente... Eu gosto também do que o Neville trouxe, o tronco. O tronco é a primazia da gestão. O tronco é isso. Venha que ver, nós vamos estar preparados para isso, né? Eu acho que quer dizer, a mensagem final que nós temos que pensar, dar para o nosso colega aqui, é como é que a gente faz... Quer dizer, a primazia da gestão é recurso para enfrentar o caos, ou ele é a decorrência do caos? Eu tenho um ponto de vista aí, Pavani. A gente só sabe a real situação do nosso organismo quando os órgãos revelam-se, né, revelam a sua presença. E quando os órgãos não revelam a sua presença, a gente não sabe como está a nossa estrutura organizacional. Concorda ou não? Sim. Porque nós não temos, nem os médicos têm condição de ter um nível de diagnóstico, de conhecimento do funcionamento desses órgãos. E eu acho que isso reflete nas organizações. Isso reverbera nas organizações. Porque é uma coisa humana. Se não sinto dor, nada está acontecendo, está tudo bem. E quando acontece, é inesperado. Por isso que eu faço uma brincadeira com o indicador. Nós, seres físicos, temos um mecanismo para sentir dor, para gerar reclamação. Se a organização não tem esse mecanismo para expressar a dor, que é o que a gente trata no RT2, eu dei esse gancho justamente para isso. Exatamente. Se não tem esse mecanismo, a empresa é assassinada, ferida todo o tempo e não grita. Exato. Então é isso. Puxa vida, olha, falta 6 minutos para a gente acabar. Vocês acreditam? Eu só queria frisar um negócio aqui, sendo do setor da saúde. Vamos lembrar, ok, o organismo precisa gritar, os indicadores, mas também temos ações preventivas, né? Porque também, assim, esperar que venha a doença toda lá e que a dor apareça para poder se tratar, às vezes pode ser tarde demais. Mas né? aí, Ivana... Saúde não é só ausência de doenças, né, Ivana? Ivana, o que eu quis posicionar é o seguinte: a empresa é o reflexo dos humanos que a coordenam. Sim. Se o humano não tem essa compreensão, ou seja, eu só vou para o médico depois que alguma coisa se revela, se manifesta a sua presença, né? É óbvio que isso vai ser... isso vai ser repassado às empresas. Existe uma coisa, Ivana, que o Neville sabe melhor do que eu, que é o sinal estatístico de um advento que vai se instalar daqui a pouco. O Dr. Deming já dizia, há uma coisa acontecendo sinalizada antes da patologia. É que a gente não olha essa sinalização. Se a gente pudesse olhar essa sinalização, os indicadores são essa sinalização. Não é um indicador que demonstra o cadáver, mas que mostra o risco de uma iminente... cadaverina sendo... Só pontuando 2 observações aí. Primeiro, um pouquinho antes, não vamos combater o caos, vamos abraçá-lo, ok? Vamos compreendê-lo em sua essência e atuar com ele a nosso favor. Quer ver? Vamos agora. E segundo ponto, só pegando o gancho do Pavani aí, não basta ter um indicador, pessoal. Tem que saber analisá-lo em relação ao sinal estatístico. Que é uma indicador errado é pior ainda, talvez. Não. A análise dos indicadores é uma bola parada. E eu gostei dessa frase última.
Nós temos que abraçar o caos e não fugir dele. O caos nos propaga, nos propulsiona, né? Vamos aqui para as nossas 3 vinhetinhas, que pena, que bom e que tal? Vamos lá, o que bem, o que bom e o que tal para cada um de nós? Vamos lá, vinhetinha do que pena. Paulinho, que pena o quê em relação ao caos? Nossa, que pena que pena que eu não consiga conhecer a magnitude do caos que estou envolvido hoje. Talvez isso seja uma dádiva, hein? Talvez isso seja uma dádiva, não sei não. Talvez seja um que bom esse. Porque essa manifestação foi justamente comigo. Eu estava na boa, de repente... E aí eu fui perceber. O seu que pena. Que pena que a gente só tem 1 hora para falar disso, meu querido. Essa é a minha pena, porque eu ficava a noite inteira aqui falando disso. Ivana, seu que pena sobre caos e primazia da gestão. Olha, o que pena, eu sempre gosto de finalizar como eu começo, né? Eu comecei dizendo da questão de que as organizações que trabalham referenciais estão mais preparadas. E aí eu falo, que pena que ainda se resiste tanto, como você mesmo disse no começo, se coloca isso do quando eu tiver um tempo, agora eu estou no caos. Que pena que isso ainda impera, né? É verdade. Vamos para o que bom? Vinhetinha do que bom? Que bom! Começando agora com o Neville. Eu não falei meu que pena, né? Não, exatamente. Pena, eu também quero. Para mim, que pena é que a gente foge do caos. Eu quero achar um para me envolver logo nele. O caos. Agora, que bom. Que bom o quê, Neville? Que bom que teremos muito mais caos por aí. Podem ficar tranquilos. O poder do caos virá, meus queridos. Estejam preparados para transformá-lo em oportunidade. Ivana, seu que bom. Não vale que falar bom que o caos... Não, que bom que o caos movimenta. Que bom que existe o caos para romper com situações que a gente precisa para evoluir, né? Que bom que existe o caos. Paulinho, que bom. Qual é seu que bom? Que bom que a sorte é companheira do trabalho duro. A sorte é companheira do trabalho duro. Olha, que bom. Porra, tem dificuldade de falar. Eu acho bom que o caos exista, já que eu estou abraçadinho com ele, mas que bom que ele me tira da zona de conforto e me faz fazer coisas que eu jamais faria se não estivesse num ambiente caótico. Ok? Por último, a nossa vinhetinha do que tal? Bonitinho esse que tal, fala a verdade. Gente, eu vou começar no que tal aqui. Que tal você que está nos escutando aqui entender que o caos deve fazer parte da sua vida? Se você foge o tempo inteiro do caos, é aquilo que a gente fala, você está no modo fuga. A gente tem que estar no modo luta. O modo luta é aquele que está sempre preparado para o caos, entendendo que a vida é um constante desafio e que vai ter gente que vai gostar de você e vai ter gente que não vai gostar de você. Faz parte do jogo. Que tal assumir que a vida é um caos? Pode ser que você não perceba ele, mas que tal você aproveitar isso como oportunidade, não como ameaça? Ivana, seu que tal? Que tal buscar um diagnóstico para que a gente possa ter a dimensão desse caos? Pô, sabe como é que eu vou chamar? Oportunizar. O diagnóstico do RPG, a gente tem que ser diagnóstico do estado de completude do caos da primazia da gestão. Olha, Pavani, é um caminho. Aí que a galera vai fugir mesmo. Vamos medir o nível de maturidade do caos. Essa é o que a gente quer saber. Paulinho, seu que tal? Eu vou citar o autor Stephen Tonke, que é autor do livro Cultura da Experimentação, né? Então eu vou dizer assim, que tal experimentar mais, né? Novas possibilidades dentro do caos, né?
Poxa, esse cara, eu desconheço esse livro, cara. Não conhecia. Vou buscar agora. Porque tem uma coisa que me mata é você falar de um livro que eu não saber de que se faz. Stephen Tonk. Stephen A. Tonk. Depois você passa no chat lá para nós, passa no grupo, passa no grupo. A cultura da Eu tenho uma mesma coceira. Cultura da experimentação, é tudo a ver. Eu me lembro uma vez, esse negócio me incomoda tanto, uma vez eu... De onde você acha que veio o Expert? Ah, de lá? Ah! Você sabe que eu não dava mais aula de graduação, só dava aula de pós-graduação. Eu visitei a universidade onde ele dava aula de graduação. Olha essa história, Neville, depois você já dá o seu que tal. E aí um aluno chegou e falou, professor, tudo bem? Você está aqui e tal? Não, estou visitando. Tá. Pô, que bacana. O rapaz estava lá fazendo um curso de pós-graduação nessa universidade e ele estava fazendo um trabalho que estava difícil achar literatura, né? Aí ele falou assim para mim, professor, você que dá aula aí, você pode me ajudar num tema, que nós temos um tema para fazer o trabalho e a gente não está achando nada? Eu falei, claro que posso ajudar. Isso é fodido, como é que eu posso ajudar? Fala o tema aí que eu ajudo. Ele falou assim, o tema do meu trabalho é co-makership. Sabe quando você ouve um termo e isso cai na alma do você? Como é que é? Co-makership. Eu não sabia nem escrever a palavra. E eu falei assim, com aquela cara de coió, né? Eu falei assim, posso ajudar, claro. Se eu pesquisar um pouco. Quando o aluno saiu, eu liguei para a minha secretária na época, era a Rafaela. Falei, Rafaela, me acha alguma coisa chamada co-makership. Como é que escreve? Eu falei assim, eu não sei como é que escreve. Sabe quando você se sente na vala dos desesperados assim? Eu falei, bicho, eu não sei escrever a palavra. Aí ela achou um livro, comprou o livro, eu tenho ele em algum lugar aqui na minha biblioteca, e esse livro significa Fabricante Classe Universal. É a empresa que fabrica a classe universal em diversos lugares do mundo. O termo original é co-makership. É isso que me tira. Quer dizer, esse caos que você me deixou aí agora, de eu sequer ter ouvido falar do livro, isso me tira. Não aguento se hoje eu não botar ele, pelo menos na amostra do meu Kindle aqui. Vou fazer isso daqui a pouco. Você vê como ele me propaga, ele me pula para frente? Não tem jeito. Não, esse livro é muito bom. Esse livro é Neville, eu não vou fazer o seu que tal? Bom, eu vou dar uma de blogueirinho aqui. Meu que tal vai ser, que tal você que está vendo aí se inscrever no canal? Que tal você que está aí deixar um like? Que tal você que está aí compartilhar um pouquinho, nos ajudar a espalhar caos consciente aí para as empresas, para as pessoas? Então, meu que tal vai você aí? Faça uma ação, compartilhe, comente, se inscreva, deixa seu like, deixa o seu dislike, faça o que for necessário aí, mas participe com a gente. Então, meu que tal hoje é para você que está aí vendo a gente. Meu irmão. Quanto mais você nos ajuda, mais comenta coisas. Se você não assistiu ao vivo, escreve, faz comentários ali embaixo, compartilha com seus amigos. Está sendo transmitido aqui para o YouTube da ACC, o meu YouTube pessoal, o YouTube da Gauss. Daqui a pouco os vídeos vão para os LinkedIns de todos nós aqui. Ajuda a divulgar, porque isso aqui vai fazer muito barulho por aí. Esse programa vai fazer muito barulho por aí. Em breve, mais convidados, né, gente? Vamos ter convidados aqui. Rumo ao Netflix, né, Paulo? Eu vou fazer que nem o Silvio Santos. Vem pra cá, mano. Aê! Cuidado quando a gente fala isso aí, a gente é banido, porque hoje o YouTube, qualquer coisa que você faz, ele bane a gente, tira a gente do pedaço. Não pode colocar nós estamos aqui pro Rainbow. Não pode colocar a música dos outros. Rainbow é outro papo. Gente, Rainbow é outro papo. Um beijo para vocês. Nos vemos na semana meus queridos. Que vem, ok? E para terminar o nosso institucional aqui, nos vemos então na segunda-feira que vem, às 8 horas, no Repaginar. Ivana, só falta o seu vídeo aqui, hein? Para o momento brilho nos olhos aqui, para você ter o seu videozinho. Faz ele aí e manda para nós, que nós já divulgamos o bicho. Beijo, gente. Até mais. Depois que eu passar o teaserzinho, fica aí para a gente falar nos bastidores aqui, tá? Peraí que eu não acho aqui o meu. Achei. Aqui, vai.